Olá a todos e a todas, sejam bem-vindos ao podcast oficial do Mulheres no E-Commerce. Eu sou Teice Bandeira, diretora executiva do MNE, e antes de tudo eu gostaria de convidar você que está nos ouvindo a seguir o nosso perfil no Instagram, Mulheres no E-Commerce, para não perder as atualizações do nosso movimento. Bom, eu tenho a honra de conduzir esse bate-papo super importante hoje sobre violência contra a mulher, um assunto seríssimo que diz respeito a todas nós. E a nossa entrevistada do dia é Heloísa Melilo, ela é coordenadora do programa Bem Querer Mulher de Atendimento Humanizado e Integral a Mulheres Vítimas de Violência Doméstica e também do projeto Se Liga Moçada de Prevenção à Violência de Gênero e Intrafamiliar. Nós vamos conversar sobre as estatísticas e a gravidade do problema no Brasil, os canais de atendimento e como podemos criar redes de apoio. Seja bem-vinda, Heloísa. Oi, Teice, boa tarde, muito obrigada pelo convite. Eu tenho certeza que levar esse tema ao maior número de pessoas é urgente, importante, e a gente está num momento de muita elevação dessa situação. Então, conversar sobre isso nos deixa muito tristes pelos dados, mas feliz porque a gente tem certeza que vai poder abrir os olhos, conscientizar o maior número de pessoas possível dentro desse podcast, dentro desse movimento tão importante que é o Mulheres no E-Commerce. Obrigada. Obrigada, Heloísa, você por estar aqui conosco. Para a gente começar, eu gostaria de saber um pouco mais sobre o trabalho realizado por vocês, né, no programa Bem Querer Mulher. Conta um pouquinho para a gente. Conto sim, Teice. O Bem Querer é um programa bem antigo, ele tem mais de 15 anos, ele começou quando ninguém falava sobre esse assunto. Em 2004, um grupo de empresários, de pessoas da academia, trabalhadores na área social, no terceiro setor, se reuniram com o apoio da Unifem, que hoje é a ONU Mulheres, para discutir os dados alarmantes que havia naquele momento sobre a questão da violência contra a mulher. É tão antigo que nem a Lei Maria da Penha ainda não existia. E daí se percebeu que era necessário atuar em duas frentes. Uma frente era divulgar a causa, tornar esse assunto um tema palpitante dentro dos meios de comunicação. E o outro era criar um protocolo de atendimento a essa mulher que sofria violência, porque isso não existia. Então, esse grupo de pessoas fez uma campanha publicitária que foi veiculada com a participação de atrizes muito renomadas e levou, por meio dessa campanha, o assunto para dentro da televisão. Por outro lado, se criou um programa, que é um programa de formação de agentes Bem Querer Mulher, que formava, de um lado, líderes comunitárias que pudessem atuar dentro das suas comunidades como referência às mulheres que sofriam violência, divulgando a causa, mas mais do que isso, fazendo o atendimento, o acolhimento dessa mulher que sofria a violência e encaminhando para a rede de apoio. E, por outro lado, também formando agentes públicos que atuavam em setores que atendem essa mulher de primeira mão, setores da segurança pública, da justiça, da saúde e da proteção social, para que eles pudessem também fazer este acolhimento humanizado à mulher. E isso já faz bastante tempo. Muito tempo depois, o número de mulheres era muito grande, e a gente percebeu que era necessário ter um espaço físico que pudesse concentrar o atendimento humanizado, esse acolhimento inicial, o atendimento psicológico e o atendimento jurídico dessas mulheres vítimas de violência. E assim nasce a primeira Casa Bem Querer Mulher na Zona Leste. Alguns anos depois, nasce uma segunda casa que acabou se especializando, por assim dizer, em trabalhos comunitários muito importantes. E esse ano chega a Casa Oeste, que fica, na verdade, entre a região do Morumbi e a região do Butantã, com um objetivo, com uma infraestrutura muito legal, com o objetivo de dar a esta região da cidade e da Grande São Paulo esse atendimento humanizado.
Mas não é só isso, eu não posso deixar de falar da nossa preocupação. Em 2018, 100 mil mulheres atendidas pelo programa, 100 mil mulheres vítimas de violência atendidas só pelo Bem Querer Mulher, a gente parou e pensou que era necessário atuar na prevenção. E daí, em parceria com o CIEE, no programa Aprendiz Legal, nasce o Se Liga Moçada, que é um programa de prevenção à violência de gênero e intrafamiliar, desenvolvido, pensado, cuidadosamente desenhado para jovens de 16 a 24 anos e que a gente vem desenvolvendo desde 2018 no Brasil inteiro. Então, esse é um pouquinho do histórico. Um histórico de muito sucesso, porque a gente tem conseguido efetivamente cumprir a missão que a gente se colocou quando pensou o projeto desde o primeiro momento, que é esse atendimento humanizado, mas muito triste, porque os dados eles não param de crescer, eles não param de aumentar, e a gente precisa unir forças para que esta causa seja divulgada e que essa cultura do machismo diminua na nossa sociedade. Afinal, não é nada bom ser o 5º país do mundo com o maior índice de violência contra a mulher. É verdade, é um dado bem triste, né, Heloísa? E você falou aí da estrutura, né, para esse atendimento humanizado, que é um atendimento que ele vai além da denúncia, né, ele passa também pela reconstrução da vida dessa vítima, né? E eu queria que você falasse um pouco aí, observando toda essa demanda que vocês tiveram nas duas casas, né? Primeiramente na Casa Leste, depois na Casa Oeste, e que fez vocês ampliarem, né, esse trabalho. Quais são os tipos de violência que existem hoje, né, para que as nossas mulheres também possam estar atentas, né, de violências que elas sofrem, que de repente não entendem como violência, né? Você pode falar um pouco também desse tema, Heloísa? Isso é muito importante, porque a gente sempre fala muito, e é necessário falar, da violência física e do feminicídio. E, obviamente, é muito importante. Mas ninguém começa um companheiro, um ex-companheiro, um pai, porque um irmão que mora na casa, porque quando a gente fala em violência doméstica, a gente não está falando só da violência cometida pelo companheiro ou ex-companheiro, a gente está falando desse conjunto de atores que formam aquilo que a gente tem como identidade de família. Não começa com esmurrando a boca da mulher. Ele começa no que eu considero a pior de todas as violências, Stacey, que é a violência psicológica. Essa é a violência que destrói a identidade, destrói a autoestima da mulher, porque ela vem muitas vezes revestida de cuidado, de zelo, de proteção, e vai minando essa mulher pelas beiradas. Então, é o arroz que nunca está bom, é o filho que nunca está bem cuidado, é a casa que nunca está bem limpa. São as pequenas coisas e pequenos comentários que acontecem, além do afastamento que essa conversa, né, da violência psicológica tem, do afastamento da família, do afastamento dos amigos, do trazer para a mulher uma possibilidade de uma vida de princesa que está construída no imaginário coletivo da nossa cultura, e que então ela não vai precisar trabalhar, ela não precisa se aprimorar no estudo, porque ele vai salvar a vida dela. E aos poucos, quando isso vai caminhando, começa a acontecer a violência em público, começa a acontecer a violência por meio da desqualificação, do xingamento, e isso vai aumentando, até que num determinado momento ele começa a privar essa mulher do acesso aos seus documentos, ao dinheiro, ao cartão de crédito, ao emprego, que é a violência patrimonial. Mesmo dentro dos casamentos, acontece muitas vezes a violência sexual, porque como ele entende que ela é uma propriedade dele,
ela tem que estar à disposição desse homem na hora que ele quer, para o que ele tem como desejo. E daí vem a violência física. Então, isso é muito importante, porque as coisas que acontecem na violência psicológica, elas sempre são muito revestidas de uma atenção excessiva, de um ciúme excessivo, de um cuidado excessivo, em que a mulher começa a se sentir culpada. Ele cuida tanto de mim, e olha só, eu não consegui fazer isso direito, olha só, eu estou pisando na bola de novo. E ela vai se recolhendo, essa mulher vai se recolhendo enquanto pessoa. Tem uma imagem que eu gosto muito de usar, que é: a vida da gente é um molho de chaves. E cada chave cuida de um pedacinho da nossa vida. É na violência psicológica que a gente vai entregando chave a chave da nossa vida para o outro. Até uma hora que o outro tem todas, ele abre todas as portas e decide quando fechá-las. Eu também uso uma outra imagem que eu gosto muito, que é a imagem do cárcere. A gente fala muito e fica horrorizado, e é para ficar horrorizado mesmo, quando a gente vê as notícias de uma mulher que ficou 17 anos trancada no porão de uma casa, a outra não podia. Isso é horrível e tem que ser tratado mesmo. Mas existe um outro cárcere, que é o cárcere que existe mesmo quando a gente sai, mesmo quando a porta está destrancada, mesmo quando a gente, entre aspas, pode entrar e sair dos lugares a hora que a gente bem entende. Que é quando a gente vai ficando encarcerada dos nossos desejos, porque a gente não come mais a comida que a gente gosta, porque a comida que o outro gosta é mais importante. A gente não assiste mais o filme que a gente quer, porque o filme que o outro quer é o mais importante. A gente não vai mais ao programa que a gente tem vontade, porque o programa que o outro decide é o que importa. E aos pouquinhos a gente não sabe mais nem aquilo que a gente gosta, o que nos faz bem, o que nos dá prazer, porque tudo o que a gente faz é aquilo que está no desejo e na determinação do outro. Esse é o cárcere que a gente se coloca quando a gente vive uma relação de violência psicológica. E ele é muito complicado. E é por essa razão que a gente tem que estar muito atenta. Todas as vezes que é muito, tudo que é muito não é bom. E quais que são as consequências, né? E pensando no isolamento social nesse período de pandemia que a gente está vivendo, em relação à violência contra a mulher no Brasil, o que vocês têm observado aí diante do atendimento que vocês já fazem nas casas de apoio do programa? Veja, é óbvio que uma convivência, um casal que vive, ou uma família que vive numa relação tóxica, quanto menos convive, menos toxicidade tem. Quanto mais convive, mais toxicidade tem. Isso é uma relação absolutamente óbvia. Então, com as famílias convivendo, especialmente os casais convivendo muito tempo dentro de uma mesma casa, onde muitas vezes, na maior parte das vezes, são casas pequenas, com muitas pessoas morando, onde existe uma privação de absolutamente tudo, e com a questão financeira mais deteriorada do que ela já era anteriormente, é evidente que essa situação só piorou. Ela piorou na frequência e ela piorou na intensidade. A gente tem observado, desde o começo da pandemia, o nosso telefone de acesso, os nossos contatos, eles são 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por mês. A média de chamado pedindo ajuda numa emergência entre 6 da tarde e 6 da manhã era de 3 a 4 por noite. Nós chegamos a uma média de 11, 12 por noite. Ou seja, a gente está falando num aumento de 300% no nível de pedidos de ajuda que só nós, no Bem Querer Mulher, recebemos durante essa pandemia.
E, infelizmente, a gente sabe que aquilo que chegou até nós é um grão de areia perto de um universo. Porque essa mulher, exatamente porque está o tempo inteiro dentro de casa, perto desse autor de violência, ela fica com menos condições, menos oportunidades, menos recursos de pedir socorro. Então, é um paradoxo que a gente está vivendo, porque aumentou, mas a gente sabe que aquilo que aumentou não reflete a realidade. A realidade, com absoluta certeza, é muito maior. Heloísa, esse ano, né, durante a pandemia, foi aprovada aí uma emenda no Senado que dobra a pena dos crimes previstos na Lei Maria da Penha, crimes de violência contra a mulher, cometidos durante esse período, né, de isolamento social. Que políticas públicas, você que é experiente também nessa área de políticas públicas, voltadas aí para o direito das mulheres, que tipos de políticas públicas você acredita que poderiam ajudar a combater verdadeiramente essa situação? Veja, eu acho que tem algumas frentes de ação que a gente precisa pensar. E quando a gente fala no Bem Querer Mulher, que o atendimento tem que ser humanizado e integral, eu vou agora falar um pouquinho da parte do integral. Porque humanizado é a gente escutar essa mulher, acolher essa mulher sem julgamento e conseguir que ela encontre aquilo que ela precisa, respeitando o momento em que ela está. Isso é muito importante. Mas o acolhimento humanizado, se não houver um atendimento integral, ele fica como uma cadeira bamba, que fica difícil de sustentar. Nós temos muitas leis hoje, efetivamente interessantes, a gente tem programas de atendimento a vítimas de violência na área da saúde, na área da proteção social, mas o que acontece? Esses programas nem sempre se conversam. E as pessoas que atuam nesses programas nem sempre têm uma capacitação específica para tratar com essa mulher que sofre violência, que chega culpada, envergonhada, destruída, que muitas vezes não consegue contar o que está vivendo porque ela sente tanta culpa e tanta vergonha, que ela chega com sintomas. Ela pede ajuda muitas vezes com dores de cabeça que não acabam, com dores por todas as partes do corpo, não necessariamente fruto de um espancamento, com uma tristeza que não tem fim, mas falar sobre isso, e falar repetidas vezes, porque em cada lugar que ela vai, ela tem que contar essa história, é muito desgastante e é muito violento para essa mulher. Então, o que eu acredito que nesse momento a gente precise, obviamente, tem muitas coisas novas que precisariam ser feitas a mais. Mas eu imagino que aquilo que a gente mais precise nesse momento é conseguir articular, integrar os serviços que atuam na proteção e na defesa dessa mulher que sofre violência doméstica e capacitar as pessoas que atuam dentro desses serviços públicos para que possam fazer um primeiro atendimento com uma escuta qualificada e essa escuta que é feita possa caminhar pelos diversos órgãos para que essa mulher rapidamente possa ver as suas demandas serem atendidas. Então, eu vejo que esse é um ponto importante da gente tratar, muito importante, que é a articulação dos diversos serviços e a capacitação das pessoas que atuam nesses serviços. É evidente que legislações como a que dobra a pena nos casos de violência cometidas durante a pandemia são importantes e a gente poderia falar de outras. Mas eu ainda acredito que se a gente conseguir melhorar esse trabalho de articulação, a gente vai poder garantir muito mais eficiência e muito mais celeridade, que é tudo o que essa mulher que sofre violência precisa. Ela precisa de um serviço eficiente,
e ela precisa de um serviço célere. Não é possível ela ficar 5, 6, 7 horas aguardando para registrar um boletim de ocorrência. Não é possível que ela vá encaminhada para o hospital, para a UBS, depois para o Instituto Médico Legal, depois para não sei quantos órgãos, para poder fazer toda a parte de saúde que é necessária. Não é possível ela esperar meses para ter um atendimento psicológico, porque tudo isso anda junto. Se a área de segurança pública, saúde, justiça e proteção social, porque essa mulher que consegue romper o ciclo da violência e denunciar o autor de violência, ela também precisa da proteção atuando rapidamente. É o divórcio que precisa sair, é a pensão alimentícia que precisa acontecer em prazo muito rápido, enfim, tudo aquilo que vai possibilitar com que ela consiga imaginar que a vida pode ser boa, como ela tem direito de ter uma vida boa, que tenha felicidade, em que ela possa ter sonhos, em que ela possa construir planos e realizar aquilo que ela tem desejo. Eu digo que romper o ciclo da violência é muito difícil, mas mais desafiador é você tirar o ciclo da violência de dentro de você, quando você é uma vítima de violência. E é este trabalho que acontece depois que faz o boletim de ocorrência, é que precisa estar articulado de uma melhor forma, para que essa mulher consiga ter uma nova vida. Isso eu nem estou entrando no aspecto da autonomia financeira, eu nem estou entrando na questão da qualificação profissional, do acesso a emprego, no acesso à escolaridade, eu nem estou entrando nessas questões, porque daí já seria além da conta. Eu estou falando no tratamento específico dessa mulher. Em relação à segurança, verdade. Heloísa, você trouxe aí já um dado, né, no início da nossa conversa, de que o Brasil está na 5ª posição, né, entre os países do mundo em número de feminicídios, e esses dados são realmente alarmantes, e eu queria saber, na sua opinião, se ser um dos países, né, com maiores índices de violência contra a mulher impacta também no desenvolvimento do país, no caso do nosso país. A força de trabalho dessa mulher e a estrutura de uma família que tenha um relacionamento saudável, ela gera produtividade, ela gera melhoria dos índices de aprendizagem, ela gera melhoria da capacidade das pessoas, em especial das mulheres e das crianças, que foi alguma coisa que a gente não falou até o momento, desses filhos da violência, deles serem criativos, inovadores, capazes de produzir, capazes de almejar dentro da economia. Eu estou falando de economia, de dinheiro. Uma sociedade que está tão intoxicada, que gera o 5º índice maior do mundo em feminicídios, a gente está falando de uma sociedade doente. E uma sociedade doente produz menos, cria menos, inova menos, estuda menos, aprende menos, é tudo menos. Então, não dá para separar a questão da violência doméstica da questão do desenvolvimento. Elas estão absolutamente interconectadas. Quando eu falei agora há pouco das articulações, também é isso. Esse é um problema multidisciplinar, transdisciplinar, interdisciplinar, e ele envolve todas as áreas. E a área da produtividade, ela é envolvida também. E veja, se as mulheres são colocadas à margem de um desenvolvimento da sua melhor potencialidade e capacidade, muitas vezes, e em função, e é o assunto que a gente está tratando, da violência doméstica, por outro lado, os relacionamentos tóxicos, eles também afetam a produtividade, a inovação, a criatividade dos homens. Não existe como a gente tratar só a mulher. Essa questão é uma questão de gênero, é uma questão que envolve a todos. Eu falo, se existe um problema que ele envolve a todas as pessoas,
é o problema da nossa cultura machista, que é a raiz desses índices alarmantes que a gente vive. E a cultura machista, também é bom lembrar, que não trata só da questão do masculino, ela trata da questão das pessoas, porque nós mulheres fomos também educadas e nos desenvolvemos dentro dessa cultura que existe há milhares de anos, passada de geração em geração. Então, esse é um problema que vai minando a área emocional, a área financeira, a área criativa, a área afetiva de todas as pessoas. De absolutamente todas as pessoas. Falando aqui na questão do coletivo, né, Heloísa, que você já tocou várias vezes também, é importante a gente falar das redes de apoio, né, e eu queria saber se, na sua opinião, é possível que cada uma de nós seja um canal, um instrumento aí de defesa para a mulher do nosso lado. É fundamental. A mulher que sofre violência, exatamente porque ela está muito envolvida na questão da vergonha e da culpa, ela precisa ter alguém que a acolha, a apoie, sem julgamento, nesse momento e em todos os momentos da vida. Eu desafio que alguma mulher, de todas as que existem nesse país, não conheçam, seja um caso com si próprio ou com alguém muito próximo, que viva a questão da violência doméstica, às vezes de uma forma muito intensa. E cabe a nós, há muito tempo já caiu a ideia de que em briga de marido e mulher não se mete a colher. Este problema é um problema da sociedade. Em briga de marido e mulher, se mete a colher? Sim. Sim. E cabe a todos e a todas que presenciam, escutam ou sabem de um caso de violência doméstica, atuar em duas frentes. De um lado, proteger e acolher esta mulher que está sofrendo a violência. E, por outro lado, denunciar, buscar ajuda, buscar onde existe pontos de contato em que essa pessoa possa ser atendida. Em emergências, chamar a polícia sim. Chamar a polícia sim. Hoje, a gente tem serviços, tanto no 190 quanto no 180, que são números de telefone muito simples. Na hora que você fala que uma mulher está sofrendo violência, é a sua vizinha, é a sua pessoa que conseguiu te mandar um WhatsApp, existe uma pronta resposta, de uma forma geral, dos meios da segurança pública. Então, é fundamental. Quando a mulher não consegue, na emergência, chamar ajuda, quem ouve, quem sabe, quem vê, tem por obrigação social, coletiva, moral, a gente pode falar aqui de uma porção de coisas, de tomar a providência que é necessária. Se não é a emergência, ela tem por obrigação atender, acolher e ajudar esta mulher que está sofrendo violência a perceber que ela está sofrendo a violência. Porque muitas vezes ela já está tão destruída que ela nem está percebendo que ela está vivendo uma situação de violência. E isso é fundamental. Então, todos nós temos, existe uma rede de apoio formada por organizações e programas como o Bem Querer Mulher. Existem outros programas importantes de âmbito nacional, como Justiceiras, em que qualquer mulher pode fazer uma denúncia. Existe os órgãos públicos que acolhem a mulher, e dentre eles a Delegacia da Mulher, a Delegacia de Polícia, o próprio Ministério Público, a Vara de Violência Doméstica, o Juizado de Violência Doméstica. Então, existem inúmeros órgãos, tanto nas grandes cidades quanto nas pequenas cidades, capazes de acolher essa mulher. Ainda que não seja do modo perfeito e articulado, e integrado e humanizado que a gente quer ver acontecer em algum momento, existe. E existem programas como o Bem Querer Mulher, que atende prontamente. É 1h da manhã, domingo, domingo, era 1h da manhã,
uma pessoa recebeu o meu contato telefônico e entrou em contato comigo pelo WhatsApp. Então, todos nós que atuamos dentro do programa, seja diretamente nos canais do programa, no site, eu vou deixar o Instagram, @bemquerermulher, tanto para o Instagram quanto para o Facebook, o site, que é o www.bemquerermulher.org.br. É só entrar em qualquer um desses canais que você vai ter como imediatamente fazer a sua denúncia. E o seu pedido de socorro, o seu pedido de ajuda. E essa pessoa vai ser imediatamente e prontamente atendida. A gente tem telefone e WhatsApp funcionando 24 horas. Ou seja, existe como essa mulher ser protegida e cada dia menos uma mulher ser vítima de feminicídio. A gente precisa mudar o sinal dessa conta. A gente precisa trocar o sinal de mais pelo sinal de menos. E cada um de nós é responsável por isso. Bom, Heloísa, nossa conversa está chegando ao fim. Infelizmente, foi um prazer imenso ter você aqui conosco, aqui no nosso podcast do Mulheres no E-Commerce. Por favor, manda um recado final aí para a nossa comunidade. Fiquei pensando o que eu poderia dizer num momento como esse, com tantas pessoas que estão podendo nos ouvir. A primeira coisa, você que sofre violência doméstica, você não está sozinha. Essa é o recado mais importante. Existem muitos programas, muitos projetos, como o Bem Querer Mulher, que estão prontos e disponíveis para estar a seu lado. Você que está ao lado de uma mulher que sofre violência, deixe ela com a certeza de que ela não está sozinha, porque é a certeza de que ela tem apoio que vai possibilitar que ela tenha a coragem de romper com o ciclo de violência e que ela possa acreditar que ela tem sim o direito, que ela merece ter sonhos, ela merece ter uma vida feliz, que ela pode construir uma ideia de futuro. Então minha mensagem, meu recado é: nunca sinta-se sozinha, porque você não está sozinha. Muito obrigada, Heloísa. Bom, pessoal, é isso. Muito obrigada por também ficarem com a gente até esse momento. Essa foi uma conversa essencial nos tempos que estamos vivendo. E até a próxima!